Bom dia, sejam todos muito bem-vindos em mais esse momento de louvor e adoração. Eu gosto de dizer que é sempre um privilégio para nós podermos estar aqui na casa de Deus. Queremos saudar também aqueles que nos assistem através das nossas redes sociais. Eu inicio o culto de hoje fazendo uma pergunta: por que você é discípulo de Jesus? A gente costuma se arrumar para poder vir ao culto, a gente costuma fazer nossas orações diárias, alguns fazem suas devoções, enfim, nós vamos em estudos bíblicos, acontecem coisas boas na nossa vida e a gente agradece a Deus. Mas por que nós somos seguidores de Jesus? Por que eu sou cristão? Então queremos refletir na mensagem de hoje, no culto de hoje, a respeito desse questionamento que volta e meia seria bom nós fazermos. Por que eu decidi seguir a Jesus? Então queremos dar início a este nosso momento de louvor e adoração. Hoje celebramos o culto do 10º domingo após o Pentecostes. Convido a cantarmos o primeiro hino, um abençoado culto para todos nós. Queremos invocar o nome do nosso Deus triuno, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos os nossos pecados a Deus. Ó Deus, Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Por causa dessa sua sincera confissão, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio a vocês a graça e o amor de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, perdoa todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para esse dia
é o Salmo 136, versículos 1 a 9. Convido a fazermos a leitura conforme segue. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus, o Senhor, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Senhor, Nós te agradecemos porque nos chamaste para sermos teus discípulos. Reconhecemos que muitas vezes nosso coração se deixa levar por preocupações, interesses e tentações que nos afastam de ti. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé e ajuda-nos a seguir-te, não apenas com palavras, mas também com uma vida de amor, serviço e obediência à tua vontade. Conserva-nos firmes em tua palavra e alimenta-nos diariamente com a tua graça, para que permaneçamos contigo até o dia em que nos receberás em teu reino eterno. Pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Podem sentar-se, por gentileza, queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. A primeira leitura, registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 5. Assim está escrito: O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e todos os povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para lhe obedecer. Isso acontecerá porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Próxima leitura, a leitura da Epístola, está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. Assim está escrito: o que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é Deus, que governa a todos, seja louvado para sempre. Amém. Até aqui a leitura da Epístola. Eu convido a cantarmos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho.
A leitura do Santo Evangelho desse dia está registrada no Evangelho conforme Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Sinal de reverência, convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé, enquanto ouvimos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali do barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Os tragam para mim, ele disse. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus, partiu os pães, entregou-os aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à mensagem.
Que Deus nos abençoe a meditarmos em Sua Santa Palavra. Em nome de Cristo. Amém. O texto do Evangelho de hoje nos apresenta um dos milagres mais conhecidos da Escritura Sagrada. Vemos ali a multiplicação dos pães e dos peixes, onde uma grande multidão segue Jesus. São milhares de pessoas que caminham ao encontro do bom mestre. Algumas pessoas estão doentes, outras carregam tristezas, preocupações. Muitas estão curiosas. Algumas talvez tenham ouvido falar de Jesus, falar dos seus milagres, ou talvez queiram apenas ver alguma coisa extraordinária acontecendo. Ao olhar para aquela multidão, vemos que Jesus, ele não vê apenas números. Ali ele vê pessoas, vê corações feridos, vidas cansadas, almas necessitadas. Por isso o texto de Jesus, o texto de hoje, diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Ele olha para aquelas pessoas ali e se compadece delas. Vemos que Jesus ele cura enfermos, acolhe aflitos, e quando a tardinha chega, o que ele faz? Ele chama aquelas pessoas a ficarem com eles e alimenta aqueles que estavam ali. Mas vemos que existe uma pergunta importante que nós podemos fazer ao ler esse texto. Por que aquelas pessoas estavam seguindo Jesus? Vemos que nem todos estavam ali pelos mesmos motivos. Alguns buscavam cura, outros buscavam respostas, outros acompanhavam apenas aquela multidão com pessoas curiosas. Mas também existiam pessoas que estavam ali porque elas tinham fé verdadeira, elas confiavam, elas criam em Jesus. Vemos que aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas não sabiam o que estava acontecendo, mas muitas buscavam uma vida diferente e encontraram talvez em Jesus essa resposta. Era um momento histórico difícil, as pessoas eram escravas, enfim, muitas coisas aconteciam. E nós vemos que mesmo assim, mesmo sabendo que muitas pessoas ali talvez estivessem ali porque era a ocasião, era o momento, vemos que mesmo assim Jesus acolhe todo mundo da mesma forma. Isso mostra algo maravilhoso sobre o amor de Deus. Que Jesus não veio ao mundo para ser servido. Pelo contrário, ele veio para servir, veio para buscar perdidos, veio para anunciar um reino que não é deste mundo. Veio para revelar o amor de Deus aos pecadores. Cada um de nós, assim somos. E vemos que ao alimentar aquela multidão, Jesus não estava apenas saciando a fome de algumas horas. Vemos que Jesus estava apontando para algo maior. Ele estava mostrando que Ele é o verdadeiro pão da vida, que alimenta a alma e que concede a vida eterna. Então, nós vemos toda essa situação, e aquela pergunta que antes era direcionada àquelas pessoas, ela também agora é direcionada a nós. Mesma pergunta que eu fiz no início do culto de hoje: por que eu sou discípulo de Jesus? Por que eu sigo a Jesus?
deveria fazer a si mesmo de tempos em tempos? Será que nós seguimos Jesus apenas quando nós precisamos de ajuda? Será que nos aproximamos dele somente quando enfrentamos problemas? Será que a nossa fé ela depende das circunstâncias da vida? Ou será que nós seguimos a Jesus porque nós reconhecemos nele, ele sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador? Nós temos que seguir alguma coisa com interesse até que é fácil. Enquanto nós recebemos aquilo que nós precisamos, nós ficamos por perto. Mas quando surgem as dificuldades, as decepções, as provações, quando acontece isso, infelizmente muitos acabam se afastando. E infelizmente nós vemos isso acontecer com frequência. Existem pessoas que procuram a Deus em busca de vantagem. Outros barganham com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me fizer tal coisa, eu faço aquilo. Ou, eu vou fazer isso, mas eu quero que o Senhor faça aquilo. Vemos que outros procuram uma solução rápida para seus problemas. Uma cura imediata, outras vezes prosperidade financeira ou qualquer outro benefício pessoal, algo que as pessoas possam alcançar seus objetivos. Mas Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. O que ele prometeu foi algo maior. Jesus prometeu o perdão dos pecados, reconciliação com Deus, ele prometeu vida eterna. Por isso, seguir Jesus não é uma simples escolha emocional, algo que eu decido ao bel prazer. Não, seguir a Jesus é um chamado para a vida toda. Existe um detalhe muito importante que nós podemos até mesmo ignorar, mas até que é fácil identificar as motivações erradas daquela multidão que seguia Jesus. Afinal, aquelas pessoas elas estavam chegando agora, e muitas delas eram movidas pela curiosidade ou pela necessidade do momento. Nós vemos que o difícil é perceber que o mesmo perigo pode existir dentro do coração de alguém que caminha com Jesus, e caminha talvez há muito tempo. Afinal, nem sempre a proximidade externa com Cristo significa que a pessoa tem uma fé verdadeira. Nem sempre aquele que parece ser discípulo possui de fato um coração rendido ao Mestre. E talvez um dos exemplos mais marcantes que nós podemos citar aqui, que está na Bíblia, é o caso de Judas Iscariotes. Judas ele não fazia parte daquela multidão que estava talvez movida pela curiosidade. Judas fazia parte dos 12. Os 12 discípulos mais próximos de Jesus, ou seja, os apóstolos. Vemos que Judas foi chamado pessoalmente por Jesus a fazer parte daquele grupo. Ele caminhou com Jesus durante 3 anos, ouviu seus sermões, presenciou milagres, talvez coisas que nem estão na Bíblia. Ele presenciou, participou da missão juntamente com os outros discípulos. Humanamente falando, Judas tinha tudo para ser um exemplo de discípulo, talvez um exemplo de cristão, podemos dizer assim. E talvez se ele estivesse entre nós, fosse um entre nós hoje, talvez Judas seria aquele membro que está presente em todos os cultos, participaria de todas as reuniões, trabalharia nos departamentos, talvez fosse membro da diretoria, e acompanharia todos os irmãos nos afazeres da igreja. Seria uma pessoa que ninguém poderia talvez apontar o dedo para dizer algo de ruim dele. Por fora, Judas parecia um discípulo, mas o coração dele, infelizmente, estava longe de Jesus. E o mais impressionante de tudo é que os outros discípulos, eles não perceberam, eles não viram isso. Eles conviviam diariamente com Judas e não imaginavam o que estava acontecendo dentro do coração dele. Isso nos ensina uma lição muito importante. É possível estar perto de Jesus fisicamente e ao mesmo tempo estar longe dele espiritualmente. E vemos que Judas conhecia Jesus. Sim, ele conhecia, estava com Jesus.
mas não confiava verdadeiramente nele. Judas ouviu a verdade, mas permitiu que outros desejos ocupassem o lugar que pertencia somente ao Senhor. E vemos que Jesus ele vai até os últimos momentos, dando oportunidades. Na última ceia, por exemplo, Jesus estendeu a mão, ainda lhe ofereceu uma oportunidade de arrependimento, ainda demonstrou amor. Mas Judas infelizmente, assim como nós sabemos, ele escolheu outro caminho. E quando nós pensamos nisso, talvez a gente seja tentado a dizer: olha, eu nunca, jamais faria o que Judas fez. Como é que eu faria algo assim? Mas existe uma verdade que nós precisamos estar atentos. Todos nós precisamos vigiar. Todos os dias somos tentados a colocar outras coisas acima de Deus. Todos os dias o nosso coração é atraído pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo e também pelos desejos pecaminosos. Todos os dias o diabo, o mundo e a nossa própria natureza pecaminosa procuram nos afastar de Jesus. E é por isso que a vida cristã não é uma caminhada de autoconfiança, de autoconhecimento, mas é uma caminhada de arrependimento e fé. Nós não permanecemos discípulos porque somos fortes, permanecemos discípulos porque Cristo permaneceu fiel. Nós não seguimos Jesus porque somos melhores que outros, nós seguimos Jesus porque Ele nos amou primeiro. A diferença que nós podemos citar aqui, por exemplo, entre Judas e Pedro, foi, aqui não tem ausência de pecado. Nós vimos que os dois pecaram, os dois falharam gravemente, os dois pecaram contra o Senhor. A diferença foi que Pedro, ele chorou arrependido e voltou para Cristo. E Judas, porém, ele se afastou cada vez mais daquele que podia lhe conceder o perdão. E é isso que às vezes acontece com as pessoas. Nós somos pecadores. E às vezes a gente faz coisas que até mesmo nós nos envergonhamos. Mas nós podemos nos chegar a Deus na certeza de que arrependidos nós receberemos o perdão. Nós não precisamos nos afastar cada vez mais. Vemos que para nós essa é uma verdade consoladora. E quando olhamos para a nossa vida, e com certeza encontramos muitas coisas para nos envergonhar. Quantas vezes a nossa fé é fraca? Quantas vezes nossas prioridades estão erradas? Quantas vezes colocamos outros interesses acima da vontade de Deus? E mesmo assim nós vemos que Jesus ele continua nos chamando, continua nos alimentando com sua palavra, continua nos fortalecendo através dos meios da graça, continua lembrando que a sua cruz ela foi erguida justamente para mim, para cada um de vocês, para todos nós que somos pecadores. Foi por isso que Jesus subiu naquela cruz e entregou a sua vida. Foi por nós. Por isso a pergunta, por que eu sou um discípulo de Jesus? Ela encontra sua resposta definitiva não em nós mesmos, mas nós encontramos a resposta no próprio Jesus. Nós somos discípulos de Jesus porque Ele nos chamou pelo seu Evangelho. Somos discípulos de Jesus porque Ele nos recebeu em seu reino. Somos discípulos de Jesus porque Ele nos lavou no batismo. Somos discípulos de Jesus porque Ele nos perdoa diariamente. E somos discípulos porque Ele deu a sua vida na cruz e ressuscitou para nos dar a nossa salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, orem uns pelos outros. Orem especialmente por aqueles que estão afastados da comunhão da igreja. Não desistam deles. Lembre-se de que Judas ele foi discípulo e mesmo assim ele se perdeu. Mas alguém que parecia estar perdido, por exemplo, podemos usar aqui o exemplo de Saulo de Tarso. Ele era perseguidor dos cristãos, mas quando ele encontrou Jesus, ou melhor, Jesus o encontrou no caminho, vemos que ali houve conversão. Paulo acabou
Paulo e acabou se tornando talvez o maior missionário da história do cristianismo. Talvez podemos dizer que a mensagem do Evangelho chegou a nós através de uma das missões que Paulo fez. Então nós vemos que muitas vezes, onde não há solução, nós não encontramos solução, Deus mostra. A graça de Deus, ela continua transformando vidas. Então que o Senhor nos ajude a examinar diariamente o nosso coração e a responder com sinceridade a pergunta: por que eu sigo Jesus? E que a resposta seja sempre esta: eu sigo Jesus porque Ele é meu Salvador, porque fora dele não há vida, não há perdão e não há esperança, e porque somente nele eu encontro salvação eterna. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires em mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Este é o momento que queremos trazer as nossas ofertas de gratidão até o altar do Senhor. Convido a trazermos as nossas ofertas enquanto cantamos o próximo hino.
Este é o momento que queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, queremos orar a Ele. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé, juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, e baixando nossa cabeça. Nós queremos trazer a Deus toda a nossa gratidão pelas bênçãos, pelas graças recebidas, e também as nossas pesadas cargas, na certeza de que Ele nos dará o verdadeiro descanso. Misericordioso e eterno Deus, Pai Celestial, nós te damos graças porque por meio do Evangelho nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz e nos fizeste discípulos de teu Filho Jesus Cristo. Concede à tua igreja fidelidade na pregação da tua palavra e na administração dos santos sacramentos, para que muitos sejam alcançados pela mensagem da salvação e fortalecidos na verdadeira fé. Guarda-nos dos enganos do mundo, das tentações do diabo e da fraqueza da nossa própria natureza pecaminosa. Dá-nos corações sinceros que te busquem acima de todas as coisas e encontrem em ti sua maior alegria e esperança. Lembramos especialmente daqueles que estão afastados da comunhão da igreja e dos bens da graça. Vai ao encontro deles, Senhor, com o teu amor. Desperta neles o arrependimento e renova neles a alegria da salvação. Abençoa os lares cristãos, os pais, as mães, os jovens e as crianças. Consola os enfermos, fortalece os desanimados, ampara os enlutados e socorre todos os que passam por aflições e necessidades. Conduze todas as autoridades de nossa nação para que governem com justiça, honestidade e sabedoria, promovendo a paz e o bem-estar de todos. Por fim, conserva-nos firmes na fé até o fim da caminhada deste mundo, para que pela graça de Cristo alcancemos a herança eterna preparada para os teus filhos. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, me entregou, dizendo: Bebei todos este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podem sentar-se, por gentileza. Dá-me derramado em favor de vós para o perdão dos pecados. Na Santa Ceia, nós recebemos o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser comido e para ser bebido. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a vida eterna. Podem vir, porque tudo já está preparado.
Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé e demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Jesus, graças te damos por teu sacrifício redentor. Graças te damos pela tua palavra e pelos sacramentos, mediante os quais alcançamos os teus méritos. Concede que em todo o mundo teu nome seja glorificado. Fortalece os teus servos para que possamos viver em santidade e justiça todos os nossos dias, dando-te os frutos que compensam o teu penoso trabalho. Mediante o teu próprio nome, ó Cristo, que como Pai e o Espírito Santo és Deus de eternidade a eternidade. Amém. Receba uma bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos esse nosso momento de louvor e adoração.
E assim chegamos ao final de mais um culto. Aqueles que desejam um pouco mais de informação sobre a nossa igreja, se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Fiquem na paz de Jesus.